Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. O canal finalmente voltou de férias. E quem chegou por aqui sem eu me apresentar direito, meu nome é Gil e esse aqui é o Bruxa Má do Sul, onde a gente fala de livros e de outras coisas de cultura que eu achar legal trazer pra vocês. Hoje, como vocês podem ver pela minha camiseta, vamos falar de Stephen King. Por quê? Porque eu acabei de ler A Dança da Morte, esse calhamaço de 1247 páginas. Achei que ia ser de boas, porque eu gosto muito de Stephen King e eu tava vindo numa onda de ler muito, mas quando eu cheguei na metade eu dei uma cansada. E o resumo da ópera é que eu passei 5 meses lendo A Dança da Morte, enquanto li outras coisas junto no meio do caminho também. Então hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi a leitura desse livro, o que eu achei e quais os principais destaques pra mim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Vamos começar pela sinopse então, né, gente? Após um erro no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um vírus foi liberado no mundo. Esse vírus estava sendo produzido em um laboratório para ser usado como uma arma biológica. Isso dá origem a uma doença que vai ficar conhecida como Capitão Viajante ou como Supergripe. E logo as pessoas vão tendo contato umas com as outras e transmitindo o vírus entre si. Essa doença é altamente transmissível e altamente letal, o pessoal que pega logo acaba falecendo. Então se cria essa cadeia de morte que dizima boa parte da população e o mundo como a gente conhece acaba. Então o que sobra é um mundo com 99% da população dizimada, sem eletricidade, sem instituições, sem nada. E os sobreviventes dessa pandemia precisam aprender a se virar nesse novo mundo em que eles não sabem como nada vai funcionar, eles não sabem se tem outras pessoas vivas, e além disso eles precisam participar de uma batalha entre o bem e o mal. Isso porque eles começam a ter sonhos com uma mulher conhecida como Mãe Abigail, uma mulher negra de 108 anos de idade que fica chamando eles para ir a um determinado lugar onde ela está, ao mesmo tempo em que eles têm sonhos com uma entidade conhecida como Homem Escuro. Então já viram, a gente vai ter muitas semelhanças assustadoras com os dias de hoje por causa da pandemia, ao mesmo tempo em que a gente tem essa temática de luta do bem contra o mal. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é justamente a questão da pandemia, que o pessoal fala muito de Stephen King como um visionário que previu que uma pandemia ia acontecer. Na verdade, muitas revistas de medicina, se a gente começar a procurar muitos artigos, já falavam que era muito provável que fosse ocorrer mais pandemias nessa época que a gente está vivendo. E as apostas para essa pandemia seriam ou de coronavírus ou de gripe. Acabou acontecendo com o coronavírus, como a gente viu na realidade, mas o Stephen King, aqui em A Dança da Morte, se baseia na gripe. E ele fez um estudo muito interessante de como que as coisas aconteceriam numa pandemia, que pra mim é a coisa mais assustadora desse livro, que a gente vai lendo e vai vendo coisas que aconteceram de verdade, só que numa escala maior, porque esse vírus que o Stephen King criou no livro dele é ainda mais letal e mais transmissível do que o coronavírus. O que faz sentido porque é um livro de terror, então deu uma dramatizada. Mas é justamente aí que é muito interessante, porque as coisas acontecem devagarinho. Tem a primeira pessoa que acaba escapando do confinamento com o vírus, acaba entrando em contato com outra pessoa, essa pessoa já entra em contato com os filhos, já passa para os filhos. Tem uma cena em que a enfermeira no laboratório de pesquisa, onde eles estão com um dos primeiros infectados, tentando descobrir se tem como fazer uma vacina, ela sai daquele local, dá uma tossida, acha que não é nada, e nisso ela já tossiu na mão, já botou a mão na maçaneta, outra pessoa já vai botar a mão na maçaneta, vai pegar o vírus que ela tinha pegado. Então é uma coisa assim que acaba sendo mais assustadora ainda porque a gente viveu essa situação. A primeira metade do livro é basicamente isso, é a gente vendo esse vírus se alastrando lentamente de pessoa em pessoa e depois ganhando mais velocidade com uma transmissão exponencial. A gente vai vendo o desespero das pessoas e tudo isso é narrado do ponto de vista dos personagens principais que a gente vai conhecendo e que estão espalhados em diferentes lugares dos Estados Unidos. Então, é uma pandemia, ela é global, mas a gente só sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que por um lado chato, por outro lado ia ser coisa demais para ter um livro se a gente tivesse outros países. Isso acaba criando uma forma interessante de narrar a história porque a gente consegue conhecer os personagens já naquela situação. A gente tem um breve período conhecendo eles, alguns deles antes de todo o mundo desabar, e logo a gente já vê eles tendo que lidar com aquela situação extrema, com as pessoas que eles conhecem morrendo, com não saber o que fazer em seguida porque não sabe nem para onde ir, e os conflitos que isso traz para eles mesmos, dentro deles, conflitos internos. Depois, na segunda metade do livro, a gente vai ter mais a questão da luta do bem contra o mal, mas realmente, a primeira metade do livro é a minha metade favorita. A coisa que eu mais gostei foi o desenvolvimento do terror com essa coisa real, com essa pandemia. Pra mim é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já li do King.
porque ele acerta em tantos detalhes e é claro que tem diferenças do livro para a realidade. No livro fica claro que o vírus foi montado em laboratório para ser usado como uma arma biológica, como eu falei, e a gente vai ter um envolvimento muito grande do exército dos Estados Unidos para tentar conter a situação, para não deixar que as pessoas saibam que foi o governo dos Estados Unidos, ele mesmo, que criou o vírus. Então vai ter toda uma situação de violência nessa primeira metade do livro relativa a isso, a conter informações. E aí também isso nos leva ao meu capítulo favorito, talvez, do livro, que é um capítulo em que a gente não tá acompanhando nenhum dos personagens, a gente está unicamente vendo manchetes de jornais, vendo o pessoal narrando na rádio. É tudo midiático nesse capítulo e é basicamente o final da pandemia, quando a população tá quase toda dizimada e tem ali um último esforço de jornalistas de contar o que tá acontecendo e a gente vai tendo uns vislumbres em flash, assim, do que tá rolando em diferentes partes dos Estados Unidos, do desespero dessas pessoas e do exército tentando conter a mídia ao mesmo tempo. Então é um livro que traz muito esse desespero com coisas reais que podem acontecer de fato. Essa parte não tem algo sobrenatural rolando. A maioria das pessoas conhece Stephen King muito pelos livros sobrenaturais, nos quais ele é muito bom, mas ele também é incrível em coisas reais, em terror mais cru, assim, de a humanidade fazendo merda. É o que ele faz em Misery, por exemplo, é o que a gente tem em Mr. Mercedes. É boa parte do Iluminado, embora o Iluminado tenha muitas coisas sobrenaturais, ele é muito sobre vício e sobre violência. Então também é o que a gente tem na primeira metade de A Dança da Morte. É a violência humana, é a morte por coisas que podem acontecer na vida. Outra coisa que eu gostei muito nessa primeira metade é que depois que rola toda a coisa da pandemia, depois que já foi dizimado todo mundo que não era imune ao vírus, a gente tem um trecho em que ele conta sobre as mortes que não foram por causa da pandemia, mas que foram consequências dela. Por exemplo, crianças que acabaram sendo deixadas sozinhas e não conseguiam se virar, uma pessoa que teve uma apendicite e não tinha o que fazer, uma pessoa que sofreu um acidente de moto e não tinha o que fazer, ela estava sozinha, então eu achei também um aspecto muito legal de trazer essa realidade de, ok, o mundo acabou, várias pessoas morreram, mas isso não significa que a sua sobrevivência está garantida. E eu, com certeza, se eu sobrevivesse, eu seria extremamente trouxa e morreria de um jeito idiota. Eu gosto muito do desenvolvimento de personagem que a gente tem desde o início, acompanhando as visões desses personagens diferentes, justamente porque acaba que a história não é somente sobre a pandemia, também sobre quem essas pessoas são, o que elas vão fazer agora que o mundo acabou. Isso vai ser levado também para a segunda metade do livro, onde a gente vai ter uma discussão sobre bem e mal. Porque não é somente essa pessoa intrinsecamente boa, essa pessoa intrinsecamente má. Em alguns momentos parece um pouco isso, mas a gente também tem a questão de ter que fazer uma escolha. Principalmente na personagem da Nadine, que parece a personagem mais confusa de todos sobre o que ela vai fazer, porque ela está inserida no meio de pessoas que estão lutando pelo lado do bem, mas ela tem uma veia ali, um negócio com o mal, e ela tá em cima do muro. E todo mundo tá precisando escolher um lado naquela situação. Então é muito interessante trazer isso dessa forma. Essa batalha entre bem e mal acaba sendo representada pela mãe Abigail e pelo Homem Escuro, também conhecido como Randall Flagg, que é meio que uma entidade meio demoníaca. Em um certo ponto se chamam ele de Legião. E eles formam duas sociedades diferentes, envolvendo pessoas que foram atraídas para um lado ou para o outro. E o Homem Escuro, Randall Flagg, quer destruir a outra sociedade que está se criando para que ele possa, então, dominar o mundo. Ele ser tipo de vilão. Então, tudo isso, toda essa tentativa de reunir os sobreviventes, também acaba intensificando essa batalha entre bem e o mal, como se essas pessoas não fossem só comunidades, também fossem, de certa forma, exércitos. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente também vê todo um esforço em construir uma sociedade do zero, de novo. Os nossos personagens principais acabam criando a Zona Franca de Boulder, em torno da atração que a mãe Abigail tem com os sobreviventes, que eles vão em direção a ela. E é muito difícil decidir o que fazer, se vai ser uma democracia, se tem condições de ser uma democracia nesse ponto, quem deve tomar as decisões, como organizar essa cidade, quais são as prioridades. Então tem todo esse jogo de governo nessa parte do livro. Ao mesmo tempo que a gente vê os personagens tendo que lidar com toda essa responsabilidade nova que eles têm, que antes eles podiam ser pessoas normais e hoje em dia eles precisam liderar uma nação. O Randall Flagg é um vilão que vai aparecer em outros livros do Stephen King também. Eu ainda não li outros livros em que ele aparece,
Esse foi meu primeiro contato com ele e eu gostei tanto do jeito como ele é introduzido, porque ele já é introduzido de uma forma que ele causa um impacto tão grande. Essa primeira descrição do personagem dura por vários parágrafos, mas eu vou ler um trechinho para vocês, para já deixar o gostinho de como que vai ser a leitura do livro dessa experiência Stephen King. Ele seguia em frente, os braços oscilando ao lado do corpo. Ele era conhecido, bem conhecido, ao longo das autoestradas escondidas percorridas pelos pobres e fanáticos, pelos revolucionários profissionais e por aqueles que foram ensinados a odiar tão bem que o ódio surgia em seus rostos como os lábios leporinos, e que só são aceitos por seus iguais, que os recebem em 4 baratos, com pôsteres e frases nas paredes, em porões onde pedaços de cano cerrado são presos a tornos em bancadas acolchoadas e preenchidos com explosivos potentes, em quartos de fundos onde planos desvairados são expostos. Matar um ministro, sequestrar o filho de um dignatário em visita ou interromper uma reunião do conselho da Standard Oil com granadas e metralhadoras e matar em nome do povo. Ele era conhecido nesse meio e até mesmo o mais fanático deles só usava o olhar de banda para o seu rosto sombrio e de sorriso arreganhado. As mulheres que levava para a cama, mesmo se limitassem o intercurso a algo tão casual quanto buscar um tira-gosto na geladeira, o aceitavam com o enrijecimento do corpo, um desviar do rosto. Recebiam-no do modo como poderiam receber um carneiro de olhos dourados ou um cachorro preto. E quando acabava, elas ficavam frias. Tão frias que parecia impossível que algum dia voltassem a ser cálidas. Quando entravam em uma reunião, o blá-blá-blá histérico cessava. As difamações, recriminações, acusações, a retórica ideológica. Por um momento haveria o silêncio fúnebre, e todos iriam se voltar para ele e depois desviar o olhar, como se ele tivesse vindo procurá-los com algum antigo e terrível artefato de destruição aninhado nos braços. Algo 1000 vezes pior do que o explosivo plástico produzido nos laboratórios subterrâneos de estudantes de química renegados, ou do que as armas contrabandeadas por algum sargento ambicioso lotado em um arsenal militar. Parecia que ele os procurara com um artefato enferrujado com sangue e acondicionado há séculos na graxa dos gritos, mas novamente pronto agora, levado para a reunião como algum presente infernal, um bolo de aniversário com velas de nitroglicerina, e quando a conversa recomeçasse seria racional e disciplinada, tão racional e disciplinada quanto homens fanáticos poderiam mantê-la, e as coisas chegariam a um consenso. Então essa é apenas uma palhinha de como que ele é introduzido, tem alguns parágrafos antes e outros depois desse, mas eu gosto muito da forma como a gente já entra no terror de quem é Randall Flagg como uma entidade fora desse mundo e que aterroriza as pessoas só de entrar no recinto em que elas estão. Então é isso, gente. Eu achei um livro com vários aspectos muito legais. Como eu falei, o meu aspecto favorito é a primeira metade do livro, em que a gente tem todo esse desenvolvimento aterrorizante da pandemia. Ele poderia até acabar no final da primeira metade, com o mundo acabando, sem ter a segunda parte da luta do bem e o mal. Mas é interessante também a segunda metade, embora eu já estivesse um pouco cansada. Eu tive que fazer uma pausa na metade do livro porque começaram a aparecer muitos personagens. Eu já não me importava tanto com vários deles, eu me importava mais com os que eu conhecia desde o início do livro. E Stephen King é um autor muito prolixo, ele demora muito a desenvolver as coisas, ele dá vários detalhes e muitas vezes isso é legal, mas quando você está lendo um livro de 1247 páginas, pode ficar um pouco chato. E justamente porque eu não estava me importando com algum desses personagens, quando ele estava sendo prolixo a respeito de um desses personagens, eu ficava com tédio. Inclusive, é legal notar que essa versão que a gente tem hoje em dia do livro é uma versão ainda mais completa do que a que foi publicada primeiramente. O Stephen King conta mais sobre isso no livro sobre a escrita, em que ele fala sobre o trabalho dele como escritor, que ele lançou A Dança da Morte inicialmente com bem menos páginas, porque a editora não queria publicar um livro tão comprido, e no futuro, depois que o livro já tinha feito sucesso, ele publicou o livro com bem mais páginas, como ele gostaria que fosse publicado. Então a edição que a gente tem hoje em dia é uma edição gigantesca. Teve um certo ponto no final em que eu não tinha mais certeza se eu estava gostando de para onde ele estava levando a história, mas eu acho que o final foi bacana, mas não tudo o que eu achei que seria, porque afinal é toda uma construção gigantesca para esse final. Eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar, mas não acho ruim. Então eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, foi toda uma aventura de 5 meses. Vale muito para se você quer ser aterrorizado por coisas reais ou se você quer saber mais sobre o Randall Flagg, que é um personagem aterrorizante. E uma das minhas coisas favoritas do livro, além da questão da pandemia, foi o desenvolvimento de personagem, porque a gente consegue conhecer os personagens desde o início, a gente
cria uma afeição por eles, principalmente porque o livro é tão comprido, você tem muito tempo para se afeiçoar aos personagens. É isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outro, usem o link na minha descrição, que eu ganho uma pequena comissão e consigo manter o canal aqui com mais facilidade. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever e de mandar esse vídeo para os seus amigos. Até a próxima!